Oi, amigas. Hoje eu vim trazer o meu relato de parto. Hoje é domingo, eu acordei tarde, né? Tomei banho, já dei banho na neném, fiz a neném dormir. Eu vou relatar o meu parto, como que foi pra vocês, né? Esperei passar 3 meses, porque amanhã a neném já vai fazer 3 meses, né? Mas é aquela coisa, né? Não tava sobrando muito tempo. Quando sobrava tempo, eu esquecia que eu tenho que parar pra falar, né? Conversar. Como foi o meu parto? Bem, minha gravidez, ela foi tranquila, graças a Deus, né? Sempre eu ia no médico, tava tudo bem, tava tudo bem. E minha última consulta, eu tava com 40 semanas. Eu fui no meu médico, né, com 40 semanas. E ele olhou a neném, me examinou, tava tudo bem, né? Mandou eu ir pra maternidade fazer um exame lá, que escuta os batimentos do bebê e mede as contrações, porque eu já tava tendo contração de treinamento. E aí eu ia fazer 41 semanas no próximo domingo, né? Aí eu pensei, tá tranquilo, porque as minhas últimas gravidez também, eu ganhei nas últimas que as meninas nasceu, né? E aí eu falei, eu vou, na segunda-feira, eu vou ir pra maternidade, né? Se a minha bolsa não estourar até lá. E aí eu vim pra casa, fui na maternidade, tava tudo bem, vim pra casa, passou a semana. Quando chegou no sábado, um dia antes de 41 semanas, nós tínhamos ido pra casa dos meus compadres, né? E chegando lá, a gente assou uma carne, ficamos conversando. Daí a pouco eu senti uma fisgada na minha coluna. Senti uma fisgada que subia até no meu pescoço e na minha nuca. Aí eu levantei, comecei a andar pra lá e pra cá e falei pro meu marido, amor, não tô me sentindo bem, não. Eu tô me sentindo estranha, tô sentindo um negócio que eu nunca senti. Mas não era forte, né? Aí continuei andando, fui lá, rodeei a casa, tomei uma água. De a pouco senti de novo essa fisgada um pouco mais forte que me deu até tontura. Daí eu falei, eu não tô passando bem não. Eu vou dar uma caminhada lá na rua, chamei minha comadre. Nós fomos caminhar na rua e aí nisso que nós estava caminhando. Dei umas 3 voltas quando estávamos voltando. Aí eu senti a fisgada um pouco mais forte. Do começo, do meio da minha coluna aqui pra cima na minha nuca. Parecia que tava enfiando uma espada de baixo pra cima. Aí eu travei, eu senti muita dor, me deu tontura, me deu vontade de vomitar. E aí eu comecei a chorar de nervoso. Falei pra comadre, falei que tava piorando e eu queria ir embora pra casa, né? Que eu tava sentindo só isso. E o meu quadril deu uma travada. O meu quadril travou. Aí nós viemos embora. Fomos dormir, já tínhamos jantado, tomei um banho bem quente para relaxar. Tínhamos jantado e fomos dormir. Quando foi umas 2 horas da manhã, eu já tava tendo contração de treinamento, mas era. E eu já tava tendo contração depois, né? Só que tava fraca as contração. Eu tava medindo as contração e o aplicativo falava que tava tudo normal, normal. Quando foi umas 2 horas da manhã, eu comecei a sentir as contrações um pouco mais forte. Aí 3 horas da manhã eu levantei. Fui, tomei um banho quente, chamei meu esposo, falei, amor, eu tô sentindo umas contração bem forte. E levanta, vai comer alguma coisa, se arrumar, tomar um banho, porque se minha bolsa estourar daqui para de manhã, da agora para até a hora que amanhecer, aí nós vai pra maternidade. Aí levantou rápido, tomou um banho, comeu. E eu falei, calma, não precisa ficar assim, não apavorado, faz devagar, porque tá tudo tranquilo até agora, né? E aí nisso eu fiquei a madrugada inteirinha fazendo exercício, tomando chá, e andando pra lá e pra cá, dançando. Tudo que eu podia fazer, eu tava fazendo. E aí amanheceu o dia, nada da minha bolsa estourar. As contrações só aumentando, depois eu comecei a sentir dor, já era 7 horas. Aí eu chamei minha prima pra levar a gente, né? Porque lá tem estacionamento, mas é caro pra deixar o carro lá, né? Aí eu chamei minha prima, né, pra levar a gente. Aí fomos tomar café da manhã, não era nem pra mim comer nada, porque a minha segunda gestação, a minha filha nasceu de cesárea, porque ela tava sentada, né? Não era pra mim ter comido nada, porque se fosse fazer uma cesárea, não pode estar com nada no estômago, né? E eu tinha tomado um leite com Neston. Tinha tomado um leite com Neston. E aí nós fomos pra maternidade.
Eu tava normal, não tava tendo nada, somente a contração bem forte, meu quadril às vezes travava um pouco. A hora que eu ia andar travava, eu não conseguia ir, né? Aí fomos pra maternidade, chegou lá um médico grosso, super grosso, tava estressada, não sei. Aí eu falei pra ele que eu já tava com, que aquele dia eu tava fazendo 41 semanas, que eu já tinha ido na maternidade, mandaram eu voltar pra casa e minha bolsa não estourou. E aí ele fez o toque, né? Foi fazer o toque, ele colocou os dois dedos assim, né? Pra ver. Eu nem perguntei pra ele se eu tava dilatada, quantos que eu tava de dilatação, porque eu tava super nervosa, né? Porque o médico tava nervoso e acabou me deixando nervosa. Aí eu tenho uma cirurgia que eu fiz uma conização. Os cachorros fazendo bagunça. Voltando. Eu tenho uma conização que eu fiz 1 ano antes de engravidar. E aí, eu não sei como que fica o útero, mas a conização, você tira um pedaço do útero, assim, em forma de cone, né? Aí, na hora que ele fez o toque, ele perguntou se eu tinha cerclagem. Daí eu falei que não, que eu tinha uma conização, né? Aí ele falou, porque parece que tem cerclagem aqui, tá muito duro. Mas é por causa da cicatriz, né? A cicatrização que forma no útero. E aí, na hora que ele fez o toque, eu senti tanta dor, eu comecei a tremer meu corpo. Meu corpo começou a tremer e era uma coisa incontrolável. Aí ele falou, fica quieto porque eu não tô conseguindo saber, entender o que que é aqui, se é útero, o que que é isso aqui. Aí ele nem falou nada pra mim, quanto que eu tava de dilatação, só sei que minha bolsa não tinha rompido. Aí ele falou, seu colo do útero tá muito grosso ainda. Daí na hora que ele fez assim de novo, ele deu mais outra rodada assim, aí ele estourou minha bolsa. Nossa, que dor que eu senti. Aí já estourou a bolsa, saiu sangue e tudo. E ele marcou a minha cesárea para 3 horas da tarde. E era umas 10 horas da manhã, porque o tempo que eu fui lá, que eu fiquei esperando, tinha muita gestante. E aí eu fiquei esperando, né? E aí o meu marido não pôde entrar porque eu tava só aguardando. E ali eu tava num corredor, né? E tinha uns bionguinhos ali, biombo, sei lá, onde ficava as mulheres que estavam tendo parto normal, né? Então meu marido não podia ficar ali comigo, que era tudo fechado, mas passava muita mulher ali, né? Sem roupa, pra ir no banheiro. E era daí ele não ficou lá dentro, ele ficou lá fora esperando para a hora que eu fosse para sala de cirurgia, né? Eles iam chamar meu esposo. E aí eu fiquei lá com aquela dor, contração. Não fiz nenhuma força porque eu fiquei com medo. A neném, ela tava de travessada, ela não tava reta, ela tava meio assim, sabe? Ela tava pra cá, não tava assim de travessada, mas ela tava assim, ela não tava encaixada. E aí eu peguei esse médico que marcou a cesárea. Se eu tivesse pegado a outra médica, talvez ela tinha encaixado a neném. Porque teve uma menina lá que a médica que atendeu ela ajudou a neném dela a encaixar. E a neném dela tava igualzinha a minha. Aí eu fui pra sala de cirurgia. 3 horas da tarde me chamaram, né? Fui pra sala de cirurgia. Cheguei lá. A anestesista não tava conseguindo colocar anestesia nas minhas costas, porque na hora que ela aplicava, meu corpo tremia. Gente, é uma coisa que eu não sei controlar, é automático, parece que faz por conta, sabe? E aí ela pediu pra mim tentar me segurar, né? E tinha uma outra enfermeira me segurando. Aí eu falei, eu não tô conseguindo não, eu tô mais parada possível e meu corpo treme a hora que você aplica, a hora que você coloca a agulha aí dentro. E aí, nisso, a hora que ela conseguiu na terceira vez aplicar, a enfermeira já me deitou rapidão pra mim poder começar a cirurgia, né? E ela tava colocando uns remédios no meu soro. Aí eu deitei, tô lá tranquila, meu esposo entrou. Depois da anestesia, meu esposo entrou. Espera um pouquinho. Aí, meu esposo entrou, sentou do meu lado e ficou. Aí começou a cirurgia. Aí eu sentia uns negócios assim na minha cabeça, assim, formigando. Aí eles falaram que era normal. Aí depois eu senti de novo aquela fisgada vindo assim na minha cabeça. Aí falaram que era normal, que tava tudo bem. Aí a neném nasceu, eles me mostraram, eu dei um beijinho nela, tiramos foto. E pediram pro foram lá pra fora, conversaram com meu esposo, né? Aí o médico chegou em mim e falou, nós vamos mandar você pra UTI, tá bom? Você vai ficar lá em observação. Aí eu perguntei pro médico, assim, se tava tudo bem. Ele falou, vai ficar tudo bem. Aí eu fiquei nervosa, né? Pensei, que será que foi? Eles não falou, só falaram que eu ia ficar em observação.
Aí tinha uma enfermeira super legal lá, que ela que tava me segurou, né, na hora da anestesia. E aí, na hora que eu saí pra fora da sala, que eu fiquei no corredor ali, eles aplicaram um remédio em mim, né? E nisso eu tinha escutado o médico conversando com a anestesista, perguntando o que ela tava colocando na hora da cirurgia, né? Aí teve um remédio lá que dizendo ela que ela colocou e o médico falou assim pra ela: "Ai, você colocou muito, tem que colocar menos da próxima vez", né? E eu não sei o que que era, não sei se foi essa causa ou se foi porque eu tava nervosa. Aí a enfermeira falou que minha pressão tinha subido demais na hora da cirurgia e que por isso eu ia ficar em observação. Mas daí, na hora que ela aplicou um remédio lá, a minha pressão baixou e voltou pro estado normal dela, né? Que minha pressão sempre foi baixa, a minha pressão. Aí ela falou pra mim: eu não vou deixar levar você lá pra UTI, não, porque como sua pressão baixou e ainda não alterou mais, tá normal, não tem necessidade de você ficar lá. Porque se você for pra lá, você vai demorar de sair de lá, não vou deixar levarem você. Aí a neném tava assim, tava lá no corredor, esperando a mamãe, né? E eu tava lá. Aí chegou outra gestante, aí eles fizeram a limpeza da minha barriga, né? Que eles apertam a barriga assim pra sair os coágulos de sangue. Aí nessa hora eu levei um susto que ela apertou minha barriga e pof. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Aí ela falou assim, é coágulo que tá saindo, é normal, tá bom? Pode ficar tranquila, a gente tá limpando pra não dar infecção em você. Aí eu falei, ai, tá bom. Aí eles fizeram a limpeza, eu fiquei lá um tempão, né? Meu esposo lá fora. Ele disse que ninguém deu nenhuma notícia pra ele e ele tava preocupado. Que ele não podia ficar lá dentro, né? Depois que ele saiu, ele tava lá em outro lugar. Tava lá na onde eles iam me levar lá pro quarto depois. E aí, né, levaram eu pro quarto. E eu fiquei deitada lá, não mexi com o celular, não levantei minha cabeça pra não me dar dor de cabeça depois, né? Isso que é muito importante. Aí eu fiquei o tempo que eles falaram que tem que esperar. Eu nem lembro quanto tempo que era. Não sei se quantas horas que era, se era 12 horas eu tinha que ficar deitada sem levantar a cabeça. E não podia ficar falando muito também. Eu nem conversava, nem falava, né? Que tava só eu e meu esposo. Qualquer notícia, meu esposo que tava dando. Meu celular, meu esposo que tava respondendo, né? Quem tava perguntando alguma coisa. E aí, eu fiquei esse tempo. Depois veio o enfermeiro, né? E graças a Deus que eu tava com sonda pra urina sair. Porque da segunda gestação, eu também fiz uma cesárea. Não colocaram sonda em mim. Então, eu tava com a bexiga assim, que eu tava sentindo que tava cheia. Mas eu tava anestesiada e não tava conseguindo soltar a urina. Dessa vez eles colocaram sonda, foi a melhor coisa. E aí, na hora de levantar, tinham me dado um conselho de levantar reta. Na hora que eu fosse levantar, como eu tava anestesiada ainda, né, a barriga não ia sentir, eu levantasse reta, levantasse minha cabeça, ficasse reta e respirasse bem fundo, porque daí minha cesárea ia se recuperar bem rápido. Foi dito e feito, eu fiz isso e eu tava andando depois no quarto normal. Nem parecia que eu tava operada, andando devagar, sabe? Mas reta, andando bem, graças a Deus. Voltei pra casa. Ah, não, voltei pra casa não. E aí eu fiquei lá no hospital. Eu via as mulheres que ganharam o neném junto comigo, já estavam indo embora. E eu nada. E aí a médica foi lá falar comigo, que eles me seguraram mais tempo lá, porque a minha pressão tinha subido na hora do parto, né? Na hora da cirurgia. E porque tinha me dado diabetes gestacional. Aí eu falei, ué, mas o meu médico tava falando que tava tudo bem. Daí ela falou, não, deu muito pouco, mas quando dá assim a gente segura, mesmo assim, pra gente ver se não vai dar nada com o nenenzinho, nem com a mãe. E aí a neném, quando eu cheguei na maternidade, quando o médico estourou a minha bolsa, o meu peito começou a vazar muito leite. E vazando leite, e eu lá esperando, né? Mas quando eu entrei pra sala de cirurgia que me aplicaram anestesia, meu leite cortou meu leite. E aí eu fiquei sem dar mamar pra neném, e ela puxava o peito, fez até ferida no meu peito, não saía nem nada de leite. Aí eu fiquei nervosa, e não pode ficar nervosa, porque aí o leite some mesmo, né? E aí o tempo que eu fiquei lá no hospital, a coitadinha não mamou. Ela só ficou puxando. E nisso deu um amarelo nela lá, né? Fizeram os exames e graças a Deus que não era muito. Aí eles liberaram eu pra vir pra casa. E eu vim pra casa.
O meu seio feriu pela primeira vez, eu já tive 2 gestação antes dessa. Nunca meu seio feriu, dessa vez feriu, mas foi suportável. Foi suportável, eu colocava ela pra mamar e o peito que tava mais ferido, o seio que tava mais ferido eu não colocava, né? Deixava um pouco, aí depois eu colocava e um ia alternando. E aí até que meu leite desceu, eu ia dando banho de sol nela, dando a vitamina D. E esse foi meu relato de parto. Então, eu me preparei muito para ter parto normal e não pensava no cesárea, porque até então eu não tinha nenhuma complicação. Só não tive normal porque ela tava de travessada. E esse médico não tentou nem desvirar ela, nem pegou na minha barriga. Tava nervoso, me deixou mais nervosa ainda e marcou a cesárea. A minha primeira menina eu tive de parto normal. A minha segunda, ela foi cesárea porque ela tava sentada. E essa tava de travessada. Não assim, ela tava mais ou menos assim. Talvez, se eu tivesse feito alguma força na hora das contração, talvez ela tinha encaixado, né? E nascido de parto normal, mas não foi. Não deu certo. Eu fiquei com medo, eu fiquei apavorada, eu tava lá sozinha. Nem uma enfermeira passava ou perguntava se estava tudo bem, se eu queria alguma coisa, ninguém. E eu fiquei sozinha, sem meu marido, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tô em casa, minha filha tá bem, já tá com 3 meses. Tá com não, vai fazer 3 meses. Segunda-feira, dia 23 de junho, vai fazer 3 meses. Tá forte, saudável, tô cuidando bem dela e eu tô recuperada. Eu sempre guardo meu resguardo 3 meses. Mas eu já tava muito bem. Com 1 mês, andava para todo lado. Com 15 dias, já peguei o carro para dirigir. Já tava dirigindo com 15 dias. Só não tava pegando peso nenhum, nem varrendo casa, nem fazendo serviço saiada de casa. Fazia só o almoço, lavava uma louça, colocava a roupa para lavar, porque a minha máquina ela faz tudo, né? A roupa já sai sequinha de lá de dentro. Então, o restante das outras coisas, minha filha ajudava. Meu esposo, quando chegava em casa, fazia também. E foi assim. E agora, com 3 meses, agora eu vou assumir o controle da casa. Tudo que eu tava querendo fazer, que eu não tava fazendo agora, eu vou fazer. Mas algumas coisas ainda peso. Essas coisas, relação ainda não tive. Muita mulher, né, fala que tem cedo, mas enquanto eu não me sentir bem, eu ainda sinto a minha barriga sensível por cima, assim, a pele, né, tá sensível. Eu sinto uma dorzinha, um incômodozinha na pele. E todas as mulheres que eu já conversei que fizeram cesárea, elas contam a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que ela tem o bebê dela já tá com 3 anos. É a segunda cesárea dela, ela disse que ainda sente sensibilidade na pele da barriga dela. Então, isso deve ser normal, né? Até sarar, ou não, não sei. Eu ainda vou na médica, né? Vou na minha médica, vou ver se tá tudo bem, mas eu sei que tá tudo bem, graças a Deus. Correu tudo bem, o que importa é a gente tá com saúde agora, né? Mas a gente se prepara tanto, chega na hora, a gente esquece tudo, né? Fala que vai perguntar isso pro médico e não pergunta nada, fica nervosa. E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto, tá? Graças a Deus aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer, que Deus cuidou. E é isso. Um beijão pra vocês, tá?